Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Matt Hall e hoje eu quero falar um pouco sobre os óleos essenciais citados na Bíblia, tá? Não dá para falar de tudo hoje, mas eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Agora, o propósito deste vídeo não é para vender, não quero misturar as coisas, mas apenas para ensinar, tá bom? E eu acho que com certeza vai ter pessoas religiosas assistindo esse vídeo. E vocês vão gostar muito, né? Outras pessoas que não são religiosas, eu acho que todos nós podemos concordar que a Bíblia é um relato histórico, né? E eu sempre gosto de olhar para toda a história, todas as pessoas que usaram óleos essenciais no passado, porque não foi somente as pessoas na Bíblia, né? Em Jerusalém, teve pessoas. Os romanos usaram óleos essenciais antes de entrar na guerra. Os índios americanos também usaram óleos essenciais. Quase todo o povo, os chineses, usaram óleos essenciais e até hoje usam, né? Então, ao redor do mundo, no Egito, todas as culturas usavam plantas para medicina, para fins de saúde, para fins cosméticos e muitas vezes religiosos também. Então, tem alguns relatos aqui na Bíblia que dão dicas que eles usaram os óleos essenciais para cuidar da saúde. Outras dicas que eles usaram também em cerimônios religiosos, né? Então, eu acho muito interessante e vou compartilhar algumas coisas com vocês. Agora, óleos essenciais como nós temos hoje, né? Como a nossa empresa tem, são diferentes do que eles usaram naquela época. Eles não usaram exatamente o mesmo processo do que nós usamos hoje para fazer a destilação de óleos essenciais. E muitas vezes eles estavam usando as plantas, né, de alguma forma para medicina, né? Mas a ideia é o mesmo. E hoje nós temos óleos essenciais que são até muito mais puros e o processo muito mais definido para manter a maior qualidade possível dessas plantas. Então, hoje em dia, eu acredito que podemos receber até mais benefício do que eles estavam recebendo naquela época, tá? Agora, na Bíblia, tem mais de 600 referências a óleos essenciais e plantas aromáticas, tá? Muitas pessoas, eu já ouvi antes 300, que eles falam 300 vezes sobre óleos essenciais, mas eu sei que tem 600 referências aos óleos essenciais e plantas aromáticos. Agora, eu não vou compartilhar todos, porque seria difícil, seria impossível, né? Mas eu queria compartilhar alguns com vocês e mostrar algumas coisas interessantes. Eu aprendi meu português no Brasil, quando eu era missionário para a minha igreja. Então, eu preguei o evangelho no Brasil em português por 2 anos. Então, ler as escrituras em português é algo que dá muita saudade. Tenho saudade daquela época. Mas vamos lá. Então, a primeira escritura que eu queria compartilhar com vocês é Salmos, capítulo 45, versículos 6, 7 e 8, tá? Disse: o teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo, o cetro do teu reino é um centro de igualdade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que os teus companheiros. Todas as tuas vestes cheiram a mirra e aloés e cássia, desde os palácios de marfim, de onde te alegram. Então, olha que interessante, que fala de óleo de alegria aqui. Claro que cita também mirra e cássia, que são plantas e são óleos essenciais que têm bastante benefício. Eu vou falar um pouco sobre mirra daqui a pouco. Mas eu achei interessante que fala óleo de alegria. Então, eles já sabiam naquela época que os óleos essenciais influenciam
as nossas emoções. Eu vou colocar um link embaixo desse vídeo que explica como os óleos essenciais trabalham com as nossas emoções. Tá? É um vídeo muito interessante a entender a ciência de como isso funciona. Mas óleo de alegria, eu quero saber, né, qual for aquele óleo de alegria, a gente não sabe, né? Mas e talvez seja simplesmente um símbolo, né? Mas de qualquer forma isso mostra que eles estavam usando óleos essenciais para cuidar da vida emocional. Eles dizem que provavelmente não, vamos continuar. Vou compartilhar mais um aqui. Provérbios, capítulo 21, versículo 20. Disse: tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Esse aqui é provavelmente meu preferido. Agora, você tem que sempre olhar na tradução, né? Essa tradução que eu tenho aqui é a tradução João Ferreira de Almeida, né, da Bíblia, em português. Mas em inglês, em vez de falar azeite, disse óleos. Então, disse em inglês, tesouro desejável e óleos há na casa do sábio, mas o homem insensato os esgota. Então, se você quer ser sábio, você precisa ter óleos na sua casa. Não precisa, mas o homem sábio tem óleos na sua casa. Eu achei isso um pouco ótimo e também um pouco engraçado, né? Ok, vamos lá. Vamos falar de alguns relatos específicos, de óleos específicos. E tem muitos óleos essenciais citados na Bíblia e plantas aromáticos, né? Alguns dos mais comuns na Bíblia são mirra, olíbano, que muitas vezes na tradução em português disse incenso, mas era um tipo específico que se chama olíbano, cedro, canela, cássia, espinagardo, que também é nardo, cipreste, sândalo e rosa. São alguns dos óleos citados na Bíblia, tá bom? Vou ler aqui mais uma escritura aqui. Esse é Ezequiel, capítulo 47, versículo 12. E junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda a sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Olha que interessante. E o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Muitas vezes, quando a gente faz a destilação de um óleo essencial, muitos dos óleos essenciais vêm da folha de uma planta, né? Outras vêm dos flores, outros da casca do fruto, né? Dependendo do óleo essencial. Mas o fruto servirá de comida e a sua folha de remédio. Sempre seria bom lembrar disso. Agora, claro que um dos mais famosos relatos sobre os óleos essenciais e plantas, porque realmente provavelmente, a gente não sabe com certeza, né, mas acreditamos que não eram óleos essenciais especificamente que os três magos levaram para Cristo, né, quando ele era pequeno, mas é possível que a mirra fosse óleo essencial ou alguma forma semelhante. Provavelmente o olíbano foi algum tipo de incenso ou poderia ter sido a planta mesmo, a goma mesmo, né? Mas disse aqui, né, em Mateus 2:11, e entrando na casa, acharam um menino com Maria, sua mãe, e prostraram-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra. Tá? Agora,
tão interessante olhar para os benefícios de mirra e olíbano, tanto emocionalmente, nas emoções, quanto no lado físico. Mirra, eles dizem que mirra nos ajuda a sentir conexão com a nossa mãe e a terra, tá? A nossa mãe e a terra. E que olíbano, ou incenso nesse caso, ajuda a gente a sentir uma conexão ao nosso Pai, ok? Ou nosso Pai celestial, ou o nosso Pai aqui na Terra. Então, ajuda com essas emoções. Se você tiver dificuldade com seus pais, talvez você deve inalar um desses óleos essenciais e usar. Mas também é interessante entender o que faz fisicamente, né? Mirra, por exemplo, é ótimo para a pele. Muitos cosméticos usam mirra ou extratos de mirra dentro dos cosméticos para cuidar da pele. Agora, você pode pensar que mirra mais cuidam, então mirra cuida da pele. É algo que é um óleo essencial que apoia emocionalmente e também fisicamente os nossos corpos. Olíbano, ok, que é ligado ao Pai, nos protege. É um óleo essencial fantástico para o sistema imunológico. Então, e para inflamação, para um monte de coisas, né? Então, olíbano nos protege, né? Não é interessante que não faz sentido que Deus iria colocar aqui na Terra e especificamente naquela região, né, algo para cuidar do seu filho? Não faz sentido. Não faz sentido que ele faria a mesma coisa para nós, né? Tem relatos em várias partes da Bíblia sobre o Líbano. Em Êxodo, eles falam de cerimônias em que usaram o Líbano nos sacerdotes. Então, fazia parte, né, dos cerimônios. Eles estavam protegendo esses homens de doenças e coisas assim. Interessante, né? Então, claro que essa é a história mais famosa da Bíblia que fala sobre os óleos essenciais, mas tem muitos outros. Aqui eu vou compartilhar mais um com vocês, que é sobre espinagardo ou nardo, né? Que em inglês é spikenard, que foi usado como perfume. Muitas vezes, quando a gente fala de óleos essenciais na Bíblia, nem sempre vai dizer óleos essenciais, né? Às vezes é fragrâncias, às vezes eles falam odores, às vezes eles falam pomada, aromas, perfumes, ou óleos essenciais, né? Pode ser qualquer uma dessas palavras que você pode buscar, porque tem a ver com a planta aromático. Então aqui em João 12, versículo 3, tem a relata de Maria, né, que foi lavar e ungir os pés de Jesus Cristo. E ela disse, aqui a escritora disse, então Maria, tomando um arrátel de unguento de nardo puro, de muito preço. Realmente os óleos essenciais são preciosos e às vezes caros, né? De muito preço. Ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Né? Algo interessante é entender que a palavra hebraico de ungir não é simplesmente de pingar, né, uma gota, é literalmente de lavar. Então, era literalmente de pegar o óleo essencial e fazer massagem. A palavra em hebraico é mais aproximado à massagem do que a pingar, né? Então, quando disse que ungiu os pés com esse óleo de nardo, realmente ela estava lavando e fazendo massagem nos pés. Interessante que hoje sabemos que uma das melhores formas de usar os óleos essenciais topicamente para ter um efeito e também de usar de uma forma segura é topicamente nos pés. Né? É parte do corpo que é forte, que absorve bem o óleo essencial e o efeito é fantástico. Né? Os chineses falam dos pontos nos pés. Né?
E realmente isso existe e funciona. E era por isso que eles fizeram essa massagem. E tem vários relatos da Bíblia, né, de lavar os pés dos outros. Muitas vezes isso foi acompanhado com algum tipo de óleo essencial, alguma pomada com plantas aromáticas ou alguma coisa para ajudar os sistemas do corpo a se fortalecer. Emocionalmente, nardo, né, promove sentimentos de calmo, de relaxamento e tem propriedades de aterramento. Né? Interessante, a gente pensa, por que será que ela levou aquele óleo essencial ou aquela pomada, aquela planta especificamente? O que ela estava querendo dizer, porque será que ela estava dando aquilo que ela precisava, né? Qual foi o simbolismo, né, daquele ato? Algo interessante. E tem muitos mais relatos na Bíblia sobre os óleos essenciais. Eu só queria compartilhar alguns hoje que eu achei e que eu achei interessante. Então, se você quer aprender mais sobre óleos essenciais, fique em contato comigo. Embaixo desse vídeo tem um PDF que você pode baixar, que fala sobre vários problemas de saúde e vários óleos essenciais que você pode usar na sua vida. Não é um PDF da nossa empresa, mas é um PDF que eu achei e eu pessoalmente acho muito útil no uso de óleos essenciais, tá bom? Espero que vocês tenham um ótimo dia. Se gostaram desse vídeo, compartilhe esse vídeo com um amigo seu e ensina eles um pouco sobre os óleos essenciais da Bíblia. Tchau, tchau.